eu fecho aspas duplas. As duas funcionam da mesma forma. Né? É isso que a gente não pode escrever. Tô gravando. É isso que a gente não pode esquecer. Se eu abro aspas simples, eu fecho aspas simples. Se eu abro aspas duplas, eu fecho aspas duplas. Qual era a outra coisa que nós aprendemos logo em seguida, gente? O nosso comando de saída. Vamos lá, meninos e meninas. Quem é o comando de saída de vocês? Vocês lembram? E alguém também sabe me definir o que é um comando de saída? Ótimo, show, Isa. Isso mesmo. O nosso comando de saída é aquele comando capaz de exibir uma informação na tela para o usuário. Meninos e meninas, vamos lá. Aqui em Python, né, aqui na IDE do Spider, na verdade, que nós estamos utilizando, o nosso console funciona como a tela. Vocês lembram disso? É no console onde eu gero todas as minhas informações. Né? É no console onde eu tenho a interação com o usuário. É aqui nesse console onde eu consigo tanto exibir informações para o meu usuário, quanto receber informações do meu usuário. Beleza, professora. Só que quem é o comando de saída mesmo? Qual é o nome dele? Ele é aquele comando que é capaz de sair com uma informação. Show! Mas quem é ele? Ótimo, isso mesmo, gente. O print. Isso mesmo. Show. Lembrem, o print ele é escrito todo com letra minúscula, vocês lembram disso? E ele significa imprimir, né? Por quê? Porque ele imprime realmente algo na tela. Ele imprime um comando na tela, né? Ele imprime para mim, na verdade, uma sequência estruturada pelo programador que ele acha que o usuário tem que ter acesso. Né? É isso que ele faz. E aí, meninos e meninas, vamos lá. O print ele é uma função, vocês concordam comigo? Como ele é uma função, o que ele traz na frente dele? Ótimo, show, Rafa. Parênteses, exatamente. E aí, meninos e meninas, vocês aprenderam que o print ele pode imprimir qualquer coisa na tela. Ele pode imprimir um texto, ele pode imprimir uma variável, ele pode imprimir um cálculo na tela para o usuário, ele pode imprimir diversas informações. Então, vamos começar, né? Como que eu vou começar imprimindo um textinho bem básico, falando assim, ó, aula 3, prog 1. Como eu mostro para ele que, na verdade, é um texto que eu quero imprimir na tela? Aspas. Meninos e meninas, eu quero perguntar uma coisa para vocês, muito importante. Até agora eu falei que o comentário em bloco eu uso aspas. Quando eu vou escrever aqui no print algo, para mostrar que é texto, eu uso aspas. O que é importante vocês terem na cabecinha de vocês? Dentro da programação, a aspas, ela vem para indicar que é cadeia de caractere, tá, meninos e meninas? Claro que cada uma delas de uma forma diferente, né? Uma através da maneira para exibir que é comentário, outra para mostrar para o comando print, que é um texto que ele vai exibir na tela, mas a aspas sempre indica para a programação que é uma cadeia de caracteres, tá? Larissa, o que é uma cadeia de caracteres mesmo? É um conjunto de símbolos. Como assim, professora? Um conjunto de símbolos. Quando eu estou escrevendo um texto, nada mais é do que um conjunto de símbolos que eu estou reunindo. É isso que é uma cadeia de caractere, meninos e meninas. É unir, né, um conjunto de símbolos, que aqui a gente chama de cadeia de caracteres ou de string, que é o nosso str, certo? Mas nós já vamos ver isso de novo. Vamos lá, vou abrir aqui e vou escrever, ó, aula 3, prog 1. Aí, professora, o que é? Aí, meninos e meninas, prestem atenção numa coisa importante, tá? O que vocês precisam ter a consciência? Quando eu abro o meu print, abro parênteses e dentro dele eu coloco uma aspas, ele simplesmente vai copiar e vai colar algo na tela, o que ele faz? Ele simplesmente copia o texto que vocês colocaram aqui e cola aqui na tela, tá?
Ele não interpreta, ele não analisa, não faz a menor diferença para ele. Professora, se eu tivesse escrito fufunha dentro dessa aspas, ele ia escrever fufunha? Ia escrever fufunha, porque ele não faz a menor ideia do que está escrito aí dentro. Ele simplesmente copia o que você colocou e cola, tá? Ele não analisa. Então, quando está no print dentro das aspas, ó, ele simplesmente copia e cola para vocês aqui na saída. Vocês estão vendo? Para ele não faz diferença, ele não faz uma análise disso. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Logo depois que foi na nossa aula passada, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos aí a trabalhar com as nossas variáveis. Vocês lembram disso? As nossas variáveis, elas vieram para fazer parte do nosso trabalho. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês e quero ver se vocês lembram. Vamos lá. E isso é o meu foco da revisão de hoje. O que é uma variável? Qual é a definição de uma variável, pessoal? O que é uma variável, gente? Exatamente. Show, Robson. Isso mesmo, gente. Uma variável, ela é um espaço de armazenamento temporário. Exato, isso mesmo, Carlos. Essa é a ideia. É uma caixa que armazena as informações. Show, é isso mesmo, gente. Ó, então eu posso definir como um espaço de armazenamento temporário na memória do computador. É isso mesmo. É um espaço de armazenamento temporário na memória do computador, que tem tudo a ver com o que o Carlos me disse, que é uma caixa que armazena informações. Por quê, professora? Porque no momento em que eu crio uma variável, meninos e meninas, o que, que ele faz? Ele vai lá na memória do meu computador, cria uma caixinha, né, que é o que eu falo que é uma casinha para vocês, onde ele endereça pelo nome que eu dei para a nossa variável, e ela fica ali durante a execução de todo aquele programa. É aquele desenho que eu fiz com vocês na aula passada, lembra? O desenho que eu fiz com vocês, mostrando, ele cria uma casinha, põe um endereço, e no momento em que eu atribuo uma informação, o que, que ele faz? Guarda lá dentro. Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no seguinte, gente. Como que eu faço para trabalhar com isso, tá? Como que eu faço para trabalhar com essas variáveis? Bora lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, meninos e meninas, quando eu vou criar uma variável? Quando eu preciso trazer para minha programação um conceito que não faz parte da linguagem. Qual é o passo 1? Qual é a primeira coisa que eu faço? Vocês lembram? Isso mesmo. Muito bem, Gustavo. Isso mesmo. A primeira coisa que eu faço é dar um nome, tá? Para minha variável. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é nomear a minha variável. É o meu passo 1. Eu vou nomear a minha variável. E aí, meninos e meninas, vamos lá. Me diga uma coisa. Eu posso dar qualquer nome para minha variável? Ela pode ter qualquer nome? Não, não. Ótimo. Isso aí, meninas. Então vamos lá. Vou aproveitar a Paty que respondeu aqui para mim primeiro. Paty, você lembra alguma regra que eu tenho que usar para nomear minha variável? Tipo, algo que eu não posso usar. Lembra alguma coisinha que você pode me falar? Ótimo, isso mesmo, Paty. Não pode começar com número, show. Mas pode ter número no nome, né? Igual a minha variável não pode chamar um A, mas ela pode chamar de A1, né? Vamos lá. Ó, a Paty falou assim, ó, não pode começar com letra maiúscula. Na verdade, gente, não é que não pode começar com letra maiúscula. É minha mãe, gente, vocês estão vendo? Não é que não pode começar com letra maiúscula. É que letra maiúscula e minúscula diferem. Vocês lembram disso? Se eu escrevo uma variável usando letra maiúscula, e se eu escrevo uma variável, né, com letras minúsculas, para o programa são variáveis diferentes. Porque letra maiúscula e minúscula são diferentes para o nosso programa. Ótimo, isso mesmo. Ó, Gustavo e a Luana falaram um que se completam, né? Não pode ter outros comandos, não pode ter um nome igual àqueles que já existem. Exatamente.
ele não pode ter o nome de um comando pré-existente. Pai, fecha a porta para mim, senão eu não consigo. Não pode ter o nome de um comando pré-existente, né? Igual, eu não posso chamar minha variável de print, eu não posso chamar ela de input, né? Eu não posso dar um nome que já existe. Eu também não posso dar um nome para ela igual de outra variável, porque senão ele substitui o valor. Mais alguém? Mais alguma coisa que vocês lembram? Show, isso mesmo. Não utilizar caracteres especiais, que são acentos, cedilha, exclamação, interrogação. Isso, show, Isa. Não posso dar espaço entre as palavras. Se eu dou espaço entre as minhas palavras, ele entende como duas variáveis. Qual é a maneira que eu tenho? Usar o underline. Ótimo, muito bem, gente. Show, é isso mesmo. Essas são todas as regras que nós temos para nomear as nossas variáveis. E depois, meninos e meninas, depois que eu dou o nome para minha variável, o que, que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Ótimo. Aí, era isso que eu queria ver. Queria ver se vocês lembravam do nosso operador atribuição. Muito bem. Gente, quem é o operador atribuição mesmo? Quem é o operador atribuição? É o nosso famoso quem? Exato, é o igual. Lembrem, aqui na programação, o sinal de igual, ele tem o nome de operador atribuição. Por que mesmo, professora? Porque ele atribui algo a uma variável. Lembra? Do lado esquerdo fica a minha variável. Logo depois, coloco o operador atribuição. E aí, depois, eu coloco o que eu quero atribuir a ela. Certo? Essa é a minha ordem. Lado esquerdo, variável, depois operador de atribuição e logo depois o que eu quero atribuir para essa variável. É sempre essa ideia. Lembrem sempre disso, meninos e meninas. A variável, né, o nome dela de acordo com todas as regrinhas, operador atribuição. Lembrem, aqui na programação, ele se chama operador atribuição porque ele atribui algo a uma variável. Professora, por que, que eu não chamo ele de igual? Porque aqui na programação, o igual a é outro operador, que é um operador que nós vamos ver aí depois nas nossas próximas aulas, que são os nossos operadores relacionais, tá? Então, por isso que vocês precisam ter isso claro. Um igualzinho só, ele é chamado de operador atribuição, atribui algo a alguém. E aí, por último, eu coloco o que eu quero atribuir para essa variável. Professora, o que, que eu posso atribuir para a minha variável? Gente, eu posso atribuir para ela um valor, eu posso atribuir para ela uma cadeia de caracteres. O que mais que eu posso atribuir, galera? O que mais que eu posso atribuir para a minha variável? Alguém sabe? Expressão, show, muito bem. Outra variável, isso aí, Isa. E uma coisinha que vocês já me falaram lá em cima, né? Que é o quê? Outra coisinha que vocês mencionaram para mim lá em cima. Ó, a gente pode atribuir para ela um valor, a gente pode atribuir uma cadeia de caracteres, a gente pode atribuir uma expressão, eu posso atribuir outra variável, e eu também posso vincular a ela um comando de entrada, que é o nosso carinha chamado de input. Lembram disso? E aí entra o nosso comando de entrada. Bora lá. Meninos e meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de eu continuar a nossa aula. É rapidinho, olhem aqui. Só uma coisa antes que eu esqueça. Eu até demorei para entrar na aula de vocês, tá? Porque eu estava fazendo o seguinte. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Spider, ele trouxe uma atualização nova. Vocês chegaram a ver isso? Ele está pedindo para atualizar? Vocês perceberam? E essa atualização nova dele, ele trouxe a correção daqueles errinhos que estava dando, tá? Eu até demorei, porque hoje, na hora que eu liguei o Spider, ele começou a atualizar ele, tá? Por isso que eu demorei para entrar, porque ele estava atualizando o meu Spider, instalando, e ele trouxe a correção dos erros que estavam, tá? Que são aqueles erros que eu comentei com vocês, que estava travando bastante, que estava dando problema no compilador, né? E no nosso console.
Depois, no final da nossa aula, instale no de vocês também, tá? Porque ele já ajuda. Quem estiver já trabalhando com uma versão antiga, já tiver tudo tranquilo, tiver sem problema, pode continuar, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora, quem está com a versão nova e está com aqueles bugs, instala essa atualização, tá? Que essa atualização está corrigindo os bugs dele, tá bom? Tudo bem? Então, na hora que vocês abrem o Spider, ele aparece, tem uma atualização disponível, tá bom? E aí vocês instalam. Eu até estava instalando o meu, dando uma lida para ver se era isso, foi por isso que eu demorei para a gente começar. Mas deem uma olhada no de vocês também, tá? Quem tiver com uma versão anterior e tiver funcionando, tranquilo, se quiser continuar, não tem problema. Mas quem tá com a versão nova, quem não voltou para a versão antiga e tá com bug, não esqueça de instalar, tá bom? Tudo bem, pessoal? E ó, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Nenhum de vocês comentaram nada comigo a respeito disso, mas o pessoal do Noturno me mandou muito e-mail falando que está com problema para instalar o Anaconda. Todos vocês conseguiram instalar tranquilamente? Está tranquilo para todo mundo? Gente, se vocês precisarem de ajuda na instalação, vocês podem mandar um e-mail ou para mim ou para o Thiago, que eu entro junto com vocês para fazer a instalação, tá? Tudo bem? Se alguém não tiver conseguido instalar ainda, está tentando e está com problema, pode mandar um e-mail para mim ou para o Thiago que a gente marca uma hora e eu entro para instalar com vocês. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Certo? Não precisa ficar pensando. Bom, então vamos lá. Vamos continuar, tá? Falei das minhas variáveis, como que eu nomeio uma variável, o meu operador atribuição, o que eu quero atribuir para ela, né? E aí depois, meninos e meninas, eu vou começar a trabalhar com ela. Eu disse para vocês que eu posso ter ligado à minha variável um comando de entrada. Então vamos lá, meninos e meninas. Quem é o nosso comando de entrada? Vocês lembram? Show, isso mesmo, Rafa. Input. Isso, gente, a mensagem do Gustavo e da Rafaela conversa com a mensagem do Robson. O nosso comando de entrada, ele é o comando input, né? Que é aquele comando que permite o quê? Que permite ao usuário fornecer informações através do teclado, tá? Essa que é a ideia. O nosso comando de entrada é aquele comando que vai permitir ao meu usuário fornecer informações através do teclado. Por exemplo, olha aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de nome do aluno. Eu posso ter uma variável que chama nome do aluno, gente? Tá certo isso aqui ou tá errado? Posso. Ótimo, está dentro daquelas regrinhas que a gente determinou. Coloco o meu operador atribuição. E aí, o que eu faço? Ó, ligo ela ao meu input e pergunto assim para o meu aluno, qual o seu nome? Vendo, ó? Olhem lá. Quando eu compilo e executo, olha o que ele faz. Ele vai gerar para mim aqui no console, ó, a pergunta, qual o seu nome para o meu usuário. Gente, prestem atenção numa coisa. O programa, ele não vai sair daqui enquanto o usuário não digitar o nome. Por quê, professora? Porque, olha, pensem comigo. Esse input está vinculado à minha variável. A minha variável está vazia. Quando que ele vai sair daqui? Quando eu tiver uma informação para guardar dentro dessa variável. Ó, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou digitar o nome da Rafa. Ó. Ela me respondeu. Olha lá, ó, digitei o nome da Rafa. Olha lá, olha o que ele fez aqui para mim. Agora, no momento em que eu digitei o nome da Rafa, aí ele fez o quê? Finalizou o programa porque não tinha mais nada. Mas olhem aqui no meu explorador de variáveis, ó. Eu tenho uma variável que se chama nome aluno. Ela é de que tipo? String. Qual é o tamanho dela? 1. Porque lembrem, ela só armazena uma informação por vez. E o que está guardado dentro dela? O nome Rafaela. Certo? Meninos e meninas, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, mais uma no dia de hoje. Quando eu tenho um comando de entrada, né, ligado a uma variável, a minha variável, ela sempre vai ser declarada como o quê, gente?
Pensem lá, comando de entrada vinculado a uma variável. Essa variável é sempre definida como o quê, gente? Sempre, isso mesmo. Certinho, gente. A minha variável é sempre definida como string, tá? E aí entra a dúvida que foi o Matheus que me perguntou no começo da aula? Não foi o Lucas, né? Foi a dúvida que perguntou. O Lucas me perguntou assim, professora, eu fiquei com dúvida porque eu não sabia quando eu tinha que usar o int ou quando eu tinha que usar o float. Então vamos lá, meninos e meninas, é aqui que entra. Toda vez que eu tenho uma variável ligada a um comando de entrada, que é o input, necessariamente essa variável é definida como string, como cadeia de caracteres, tá? Então o que que vocês podem perceber? Aqui no caso, eu pedi um nome, e o nome digitado foi Rafaela. Rafaela é uma cadeia de caracteres, né? Então, eu não preciso mexer nessa variável, tá certo? O nome do aluno é do tipo string, porque eu vou receber cadeias de caracteres para o nome. Vocês concordam? Agora, se eu quisesse somar dois números, eu peço dois números para o usuário e eu quero somar esses dois números. Eu posso deixar eles como cadeia de caracteres? Não, ó, vou até mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Vou abrir um novinho aqui, ó, para vocês verem uma coisa, ó. Vou criar uma variável que eu vou chamar de num1, ó. Ela vem através do teclado e eu falo assim para o meu usuário, ó, forneça um valor. Ó, venho aqui e crio, ó, outra variável que eu chamo de num2. Opa, deu um espaço ali sem querer. De num 2, ó, olha lá. Ela também vem através do teclado e eu falo assim, ó, forneça um segundo valor. Olha lá, meninos e meninas. Aí o que que eu faço aqui, ó? Eu vou imprimir na tela, ó. Num 1, ó, mais num 2 é igual. E aí eu vou por aqui, ó, num 1 mais num 1 mais num 2. Olhem aqui, meninos e meninas, por favor, todos vocês parem e olhem aqui para o que eu acabei de fazer, tá? Ó, vou limpar minhas variáveis aqui, ó, para a gente poder trabalhar para ficar tudo em ordem para vocês. Olhem lá, eu vou compilar e vou executar. Aí olha o que ele fala para mim, forneça um valor. Eu vou digitar 5. Pressionei o Enter. Forneça um segundo valor. Eu vou pôr o 2, certo? Meninos e meninas, o que que o usuário espera que apareça para ele na tela? 5 mais 2 é igual a 7. Vocês concordam comigo? É isso que o usuário espera que apareça na tela? Neste caso, pessoal, quando eu compilar este programa, né, quando eu der o Enter aqui no meu 2, o que que ele vai exibir para o meu usuário? O que que ele vai gerar? Ele vai escrever que 5 mais 2 é igual a 7? Ó, o Gustavo disse aqui. Ele, na verdade, vai escrever que 5 mais 2 é igual a 52. Olha lá, cara. Eles vão falar, nossa, professor, que matemática é essa? Então, vamos lá. Olhem aqui. Como a minha variável é definida do tipo string, vocês lembram? O que que o sinal de mais faz entre duas cadeias de caracteres, vocês lembram? A gente viu na aula passada? Show, Robson. Show, Rafa. Une, junta. Como que é o nome disso mesmo? Concatena. Exatamente. O sinal de mais entre duas cadeias de caracteres, ele concatena. Então, ele vai unir essas duas cadeias de caracteres. Mas, ô, professora, e para fazer a soma? E para exibir que 5 mais 2 é igual a 7? O que, que eu faço? Aí, meninos e meninas, eu preciso mostrar para o meu programa que se trata de um número e não uma cadeia de caracteres. Como que eu faço isso? Ó, eu venho aqui logo na linha de baixo da variável 1 e converto ela. Ó. Mostro que a variável no 1, na verdade, ela não se trata de uma cadeia de caracteres.
Aí, ó, o Gustavo falou, int. Pode ser int? Pode, sem problema nenhum. Mas como eu estou pedindo para o meu usuário digitar um valor, gente, qual é a ideia? Permitir que o meu usuário forneça um valor da forma mais ampla possível, né? Então, qual é o conjunto de números que a gente tem aqui da programação que ele é o mais amplo possível para os nossos valores? Como que ele chama mesmo? Vocês lembram? Que representa os nossos números reais. Vocês lembram? Float. Show. Ó, aí entra uma pergunta muito importante. Isso aí, meninas. Ó, entra uma pergunta muito importante. Professora, por que float? Quando eu não defino, meninos e meninas, eu sempre declaro da forma mais geral possível. E todos os inteiros estão dentro dos números reais. Então, por isso, né, o conjunto dos números inteiros, ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, por isso que eu defino como float. Agora, se eu tivesse dito no enunciado que eu só quero números inteiros, aí o que, que vocês teriam feito? Definido como números inteiros. E aí, ó, eu mostro para ele que é a variável no 1, olha lá. Então, o que ele está entendendo aqui? Que aqui, a partir da linha 2, ó, ele mostra que a variável no 1, ela não se trata de uma cadeia de caracteres, ela se trata de um número. Olhem aqui, gente, vocês acham que se eu pegar o meu programa aqui, neste momento, compilar e executar, o que, que eu vou ter dele? Vai ter show? Vai dar certo? Ou vai dar errado? O que, que vocês acham? Pode colocar, vou mostrar isso para você, Lucas. Olha o que o Lucas falou para mim. Ele falou assim: ai, professora, eu faço numa linha só. Não tem problema nenhum. Eu posso escrever assim, ó. Num é igual a float, abro parênteses. De input, abro parênteses novamente. E escrevo, ó, forneço um valor. Ó, meninos e meninas, a linha 1 e 2 é equivalente à linha 4. É a mesma coisa, tá? Tá certinho. Professora, por que que você faz do jeito da linha 1 e 2 e não faz da linha 4 por enquanto? Porque, meninos e meninas, eu quero que vocês entendam a ideia, tá? Crio a variável e converto. Tudo bem? A partir do momento que eu falar assim, né? Não, tá show, tá tranquilo, todo mundo tá suave. O que que eu faço? Aí eu vou trabalhar só dessa maneira, porque aí fica mais rápido, né? Mas enquanto vocês estão aprendendo o processo, eu faço em duas linhazinhas separadas, tá bom? Mas isso aqui também tá correto. Quem já tá fazendo assim não tem problema nenhum, tá bom? Agora, voltando ao que eu estava perguntando para vocês. Olhem aqui, por favor, gente. Isso aqui, esse programa, ele tá certo? Isso, beleza, show, Vitor. Olha aqui, meninos e meninas, do jeito que tá o nosso programa, se eu compilar e executar esse programa, ele vai dar certo? Ele vai dar erro? O que vocês acham? Vai dar erro. Por que que ele vai dar erro, pessoal? Porque eu estou tentando somar um texto com um número. Isso é possível, gente? Nunca. Né? Não é possível. Pensa, olha o absurdo que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo pegar um texto e somar com um número. Ele está falando, essa menina tá doida, né? Onde você viu fazer isso? Realmente, não posso fazer isso. Olha lá. O que, que eu faço? Ó, venho aqui e converto, ó. Olha lá. Também converto para float. Agora, prestem atenção. Quando eu compilo e executo, ó, coloco o valor 5, pressiono Enter. Coloco o valor 2, pressiono Enter. Olha lá. 5 mais 2 é igual a 7. Olha lá. Show. E olhem aqui agora o tipo da minha variável, float. Vocês estão vendo? Meninos e meninas, quando a gente fala de comando de entrada, esse é um dos detalhes que vocês têm que ter mais cuidado, tá? Tomem muito cuidado com isso, tudo bem? Por que que eu estou falando para vocês tomarem cuidado? Porque se eu não faço a conversão, o meu programa não entende. Pensem que o meu programa ele é uma inteligência artificial, ele depende da inteligência de vocês, tá? Então ele precisa saber o que você quer, ele precisa saber o que você está pensando para ele trabalhar,
Tudo bem? Se você não explicar para ele exatamente o que você quer, ele não consegue fazer, ele não consegue trabalhar, certo? Então vamos lá, professora, por que que você fez toda essa revisão? Por que que você trouxe tudo isso para a gente? O motivo de eu ter feito isso aqui com vocês até aqui é porque a partir de agora, olhar, eles dependem desses conceitos. Vamos lá. Vou botar aqui um hashtag e vou trazer o tema da aula 3, que são operadores aritméticos. Prestem atenção numa coisa importante, tá? Aritméticos. Olhem aqui, gente. Professora, por que, né, fazer uma revisão no começo da aula? Por quê? Primeiro, essa revisão que nós fizemos, ela vai estar intimamente ligada ao que vocês vão aprender agora, principalmente a parte da conversão. Segundo passo, como eu disse para vocês, meninos e meninas, toda aula é um tijolinho em cima do outro. Então, eu sempre agora no princípio vou fazer essas revisões de tudo com vocês. Por quê, gente? Porque eu preciso que vocês me falem se vocês estão com dúvidas, né? O que está pegando, porque se passar uma dúvida, vai atrapalhar na outra aula, que atrapalha na outra, que atrapalha na outra, e assim por diante, tá bom? Então aproveitem, tirem as dúvidas, perguntem mesmo, tá? Eu não tenho problema nenhum, vocês podem perguntar 100 vezes, que eu explico 100 vezes para vocês, mas perguntem, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar a respeito de operadores aritméticos. Meninos e meninas, vocês já assistiram Chaves e Chapolin? Ou isso não é da época de vocês? Vocês já chegaram a assistir isso? Olha aqui. Vocês lembram de um episódio do Chaves? Quem nunca, é isso mesmo. Vocês lembram de um episódio do Chaves que o professor Girafales chega dentro da sala e fala assim, ó, hoje vocês vão aprender sobre operações aritméticas. Aí ele fala assim, vocês vão aprender sobre aritmética básica. Vocês lembram disso? O que que o professor Girafales ensinou naquela aula para eles? O que que é a nossa aritmética básica? Quem é a aritmética básica? Esse conceito, meninos, de aritmética básica é algo que vocês vêm trabalhando na vida de vocês, isso é matemática, é algo que vocês vêm trabalhando e construindo na vida de vocês desde a segunda série de vocês lá. São conceitos que vocês vêm aprendendo desde a primeira e da segunda série. Isso. Quando a gente fala de aritmética básica, nós estamos falando das operações básicas da matemática. Então, são as operações fundamentais da matemática. As operações fundamentais da matemática, professora? Adição, subtração, multiplicação e divisão. São as 4 operações fundamentais que vocês têm dentro da matemática. Soma, subtração, multiplicação e a divisão. Certo? Essas são as 4 operações fundamentais que vocês têm dentro da vida de vocês. Desde a primeira série vocês estão aprendendo esses conceitos. Dentro da linguagem Python, meninos e meninas, ele traz para vocês mais 3 operações que a gente chama de operações básicas. Então, ó, o Python traz mais 3 operações básicas. Quem são essas operações básicas que o Python traz, professora? Ele traz para vocês também, ó, a divisão exata. Ele traz para vocês a potenciação. E ele também traz para vocês o resto da divisão. Mas vamos lá, professora, uma coisa de cada vez, vamos começar pelas operações fundamentais da matemática. Vamos lá, meninos e meninas. Como que eu mostro para o meu programa que eu quero somar 2 termos? Qual é a maneira que eu tenho de realizar isso aqui dentro? Qual é o sinal que nós usamos? Show! Que ele indica que eu quero somar 2 termos. Ele é a cruzinha.
o mais, que é algo que vocês já usam desde sempre, né, na vida de vocês. Olha lá. Então, a nossa cruzinha, o nosso sinalzinho de mais, ele é representado aqui dentro, né, da programação como o símbolo, né, que é capaz, a ferramenta que é capaz de somar dois termos. Meninos e meninas, e da subtração? Quem é? Vocês sabem? Show. Isso mesmo, Rafa, isso mesmo, Luiz. Meninos e meninas, a subtração, o sinal é o hífen. E aí tá uma coisa muito legal que eu quero comentar com vocês. Me perguntaram assim na aula passada, professora, por que que quando eu vou escrever o nome de uma variável, eu posso separar com o underline, mas eu não posso separar com o hífen? Por que que ele não entende quando eu coloco o hífen? Tá aqui o motivo, porque o hífen representa para ele a subtração de dois termos. Entenderam agora? O menos, né, que é o nosso hífen, ele representa para a programação a subtração de dois termos. Né? Por isso que quando eu vou escrever o nome da variável lá, eu só posso separar pelo underline, eu não posso separar pelo hífen. Por isso que ele não aceita. Beleza? Tranquilos? E a multiplicação, professora? Como que eu represento a multiplicação na programação? Exatamente. A multiplicação é o nosso asterisco. Para eu multiplicar dois termos, eu uso o asterisco, tá? E aí, meninos e meninas, e para fazer a minha divisão, professora? Aí, isso aqui é algo que eu peço para vocês tomarem muito cuidado, tá, gente? Ó, isso mesmo. Para eu fazer a divisão, eu uso a barra da mão direita. Prestem atenção. Até agora, nós utilizávamos duas ferramentas, que era o barra N e o barra T, que é para pular linha e é para, né, indentar o nosso texto, que é a tabulação. E qual barra que nós usávamos? A barra da mão esquerda. Então, ó, barra N, barra T, barra da mão esquerda, né? Quando eu falo de tabulação de texto, barra da mão esquerda, que é a barra inversa. Quando eu falo de divisão, a barra que nós temos que usar é a barra da mão direita. Eu falo isso porque no teclado do padrão Brasil, que é o teclado comum de vocês, a barra do barra N e barra T fica aqui, ó, do lado do shift da mão esquerda. E a barra, né, que a gente usa na divisão, fica do lado do shift da mão direita. Por isso que eu falo para vocês da mão esquerda e da mão direita, tá? Tudo bem? Mas, para quem não está no padrão no teclado do padrão brasileiro, o que, que a gente tem? Lembra sempre, quando eu falo de barra T e barra N, que eu estou falando aí de tabulações de texto, eu utilizo a barra inversa. E quando eu falo da divisão, eu utilizo a nossa barra normal. Tudo bem, gente? Então, ó, esses são os símbolos que a gente usa para trabalhar com as nossas aritméticas básicas. Antes de continuar para os outros três, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Antes de trazer os outros três que o Python traz para a gente. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vou fazer assim, ó. Separar aqui, ó. Isso. Vai ficar em dois blocos para vocês. E depois eu continuo aqui. Vamos lá, meninos e meninas. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, bem básico, tá? Fazendo isso aqui. O que eu vou criar neste caso? Ó, tranquilinho. Eu vou fazer um exemplo para vocês, onde eu vou pedir dois números para o meu usuário e eu vou exibir na tela o resultado das quatro operações básicas, tá? Então, eu vou pedir dois valores para o meu usuário e exibo na tela o resultado das minhas quatro operações básicas. Então, ó, vou chamar aqui de valor 1, ele vem através do teclado, e eu pergunto assim para o meu usuário, ó, valor 1, dois pontos. Ele vai digitar um valor. Vou criar uma variável que eu vou chamar de valor 2, ó. Ela também vem através do teclado, e eu digito assim, valor 2. Ladies and gentlemen, me respondam uma coisa. Tá certo aqui? Tá tudo tranquilo até aqui? Por que não, Rafa? Por que não, Gustavo? O que que tá errado? Show.
Exatamente. Eu não posso aplicar operações matemáticas em cima de duas variáveis que não são números. Eu só posso aplicar se elas forem números. Então, olhem aqui. Eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó. Valor 1 é igual a float de valor 1. Faço a mesma coisa aqui, ó. Valor 2 é igual a float de valor 2. Ó, showzinho. Agora eu tenho duas variáveis numéricas. E agora eu posso fazer as operações. Ó, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de soma, e ela é valor 1 mais valor 2. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de sub, e ela vai ser igual a valor 1 menos valor 2. Vou criar uma variável que eu vou chamar de multi, e ela vai ser valor 1 vezes o valor 2. Vou criar uma variável que eu vou chamar de div, e ela vai ser igual a valor 1 dividido por valor 2. Olha lá. Criei aqui para mim as minhas quatro variáveis. Tem uma variável que eu chamo de soma, uma de sub, uma de multi, uma de div, onde a resposta delas são as minhas operações matemáticas. Então, olhem bem aqui, eu estou atribuindo para uma variável um cálculo, tá? Meninos e meninas, parem, por favor, todos vocês, né? Parem um minuto e olhem, por favor, para essas quatro linhas que eu acabei de fazer. A 18, a 19, a 20, a 21. Me deem uma resposta aí, me deem a opinião de vocês. Essas linhas estão corretas? Elas estão erradas? Tá tudo certo? O que vocês acham? Com relação aos conceitos de variável, com relação aos cálculos, o que vocês acham? Olhem bem para essas quatro linhas para mim. O que vocês acham? Não tem problema, pode deixar, Lucas. Vocês vão perceber que eu dou espaço em tudo. Por quê? Porque eu acho que fica muito melhor para vocês enxergarem, tá? Se vocês quiserem esquecer. Bom dia, eu sou a Larissa, né? Se vocês quiserem escrever sem o espaço, não tem problema nenhum. Eu gosto de colocar porque eu acho que fica melhor para vocês enxergarem, tá bom? Posso colocar? Ó, a Patrícia falou assim para mim, professora, tá faltando parênteses? Gente, a gente pode colocar. Que é uma coisa que eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho a respeito do parênteses. Nesse caso, como eu estou somando só dois termos, por isso que eu não coloquei, tá? Eu não coloquei para vocês porque a gente só está somando dois termos. Este que foi o motivo de eu não colocar o parênteses. Mas eu vou comentar sobre ele daqui a pouco para vocês. E a gente coloca o print single para ele exibir na tela tudo. Ó, eu gosto muito de escrever assim, vou mostrar para vocês, quer ver? Olhem lá. Porque o que, que ele exibe aqui para o usuário? Ó, não pus valor. O que, que ele exibe aqui para o usuário? Ó, o primeiro valor mais, né? Ele exibe o símbolo do mais. O valor 2 é igual, porque ele exibe o valor, né? O símbolo do igual. E aí, o valor que está armazenado dentro da variável soma, tá? Ele exibe bem bonitinho, ele exibe os dois números, o sinal de igual, né? E o valor daquela operação sobre aqueles dois números. E eu posso fazer isso para tudo, ó. Posso até dar um Ctrl C se vocês quiserem, ó, para facilitar a vida de vocês. Venho aqui, ó, e ponho o menos, e aqui eu escrevo, ó, sub. Faço a mesma coisa aqui, ó. Coloco o asterisco e coloco o multi. Venho aqui, ó, coloco mais um, coloco barra e escrevo div. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidão ele funcionando, e aí eu quero fazer alguns comentários com vocês, tá? Ó,
Vou compilar, olha lá. Forneço o valor 1. Eu vou falar que o valor 1 vale 7,2. E o valor 2? O valor 2 vale 2. Olha lá. O que ele fez para mim, ó, 7,2 mais 2 deu 9,2. 7,2 menos 2, 5,2. 7,2 vezes 2 deu 14,4. 7,2 dividido por 2 deu 3,6. Exibe para mim, ó, bem bonitinho. Meninos e meninas, na verdade, parem um pouquinho para eu perguntar uma coisa para vocês. Eu parei aquela hora para vocês olharem as 4 linhas, porque eu queria que vocês me fizessem uma pergunta que eu não sei se vocês pensaram nela. Na verdade, olhem bem, tá? Eu criei uma variável para representar a soma, criei uma variável para representar a subtração, criei uma variável para representar a multiplicação e criei uma variável para representar a divisão, certo? Tudo bem? Vocês poderiam ter me perguntado assim, ó, professora, por que ao invés de criar essa variável, você não veio aqui no print e simplesmente escreveu isso aqui, ó? Né? Tirava essa linha de código aqui, ó, e escrevia isso aqui no print. Meninos e meninas, eu quero perguntar uma coisa para vocês agora. Para execução do programa, ou seja, para o usuário, isso ia fazer alguma diferença? Me respondam, por favor. Escrever dessa maneira, igual eu escrevi a linha 24, para o usuário, faria alguma diferença? Nenhuma. Aí vocês vão falar assim para mim, professora, se não faz nenhuma diferença para o usuário, por que então você não escreveu desse jeito? Por que você não fez isso? Essa é uma pergunta bem válida, vocês concordam? Se não faria, porque olha, o nosso código ia diminuir muito, eu ia tirar 4 linhas de código daí. Por que você não fez isso, professora? Por que você criou uma variável com a soma e por que você escreveu aqui soma? Alguém sabe me dizer um motivo? E aí? Ninguém quer nem tentar? Preferência do programador para esse problema? Influencia na vida do programador. Influencia na vida do programador. Mas é algo que vai além, Vitor. É algo que vai além da maneira como cada um. Exatamente. Isso que o Lucas disse. Olha aqui, pessoal. Quando eu coloco algo dentro do print, igual aqui no caso, se eu escrever a nossa operação aqui dentro, tá? O que ele faz? Gente, ele vai exibir o valor, mas ele armazena aquela conta que ele está exibindo na tela? Aquela soma do valor 1 mais o valor 2 vai ser armazenado quando eu coloco ela só dentro do print? Não. Ou seja, se eu quisesse utilizar essa relação depois em algum outro ponto do meu programa, o que eu ia ter que fazer? Escrever ela de novo. Então, qual é a ideia de, neste caso, criar uma variável? É que todas essas operações ficam armazenadas. Ó, é a mesma coisa se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, depois que vocês fizerem isso, meninos e meninas, eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Eu quero que vocês calculem para mim a operação aí, que vai ser igual, ó, a soma multiplicada pela subtração. Olhem aqui. Olha o tanto que ficou simples. Olha a diferença. Se eu tivesse colocado simplesmente aqui dentro do print, o que eu ia ter que fazer? Reescrever a operação das duas, tanto da soma quanto da subtração. Isso, pessoal, serve a nível de organização e serve também a nível de facilitar a programação de vocês. A partir do momento que eu tenho algo armazenado naquela variável, eu consigo utilizar aquela variável durante todo o meu código. Este que é o intuito de trazer uma variável, é trazer uma informação que eu vou poder utilizar durante todo o meu código. Essa que é a ideia. Ó, posso até pôr um print aqui para vocês verem, ó. Eu coloco ó, a soma, vírgula, multiplicada pela subtração, ó, é igual, e aí coloco aqui a operação para vocês verem. Olha lá.
Valor 1, 5. Valor 2, 2. Olha lá. 5 mais 2 é 7, 5 menos 2 é 3. 5 vezes 2 é 10. 5 dividido por 2 é 2,5. Olha lá, 7 mais 3, 7 vezes 3 é 21. Pegou o valor da soma e multiplicou pelo valor da subtração. Meninos e meninas, vamos lá. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tá tudo bem, gente? Então tá ótimo. Então, beleza. Então, olha, essas são as nossas quatro operações fundamentais: soma, subtração, multiplicação e divisão. E o que, que nós temos também? Nós temos aí três outras operações que o Python traz, tá? Eu vou abrir outro aqui para ficar mais fácil, porque depois eu vou postando tudo isso aqui para vocês, tá? Ah, meninos e meninas, falando em postar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram que o livro de programação ficou pronto? Vocês viram que o meu livro foi lançado? Eu postei para vocês lá no Classroom, vocês viram? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Ó, o livro que eu coloquei para vocês, ele tem um monte de exemplo resolvido. E ele tem bastante exercício para vocês treinarem, tá? Olha lá. É, isso que eu queria dar de dica para vocês, tá? É, ele ajuda muito porque ele traz muita coisa resolvida. Eu peguei todas as notas de aula que eu usava, eu junto com o professor Renato e o professor Marcílio. Então, eu peguei todas as notas das aulas que eu trabalho com vocês e nós utilizamos para criar o nosso livro, tá? Por quê? Porque é baseado exatamente no que eu trabalho dentro da sala de aula, é focado no que a gente trabalha dentro da sala de aula. Então, é para complementar tudo o que a gente faz, tá bom? Então, aqueles exemplos resolvidos, tudo aquilo que eu coloco lá, é muita coisa que eu queria resolver também, que não dá tempo. Então, para estudar, dê uma olhada lá, que está tudo muito completinho, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vale a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Bom, vamos lá, gente, vamos continuar, então. Nós conhecemos agora as nossas quatro operações aritméticas básicas. E agora eu vou mostrar para vocês outras três operações que o Python também me permite trabalhar utilizando operadores bem simples. Então vamos lá, gente. O primeiro conceito é o conceito da divisão exata. Divisão exata, professora? Como assim? Meninos e meninas, vamos lá, ó. Vou abrir o meu Paint aqui para mostrar uma coisa para vocês, tá? Espera aí um minutinho. Vou parar minha apresentação. Gente, tem o cara do Emerson aqui na minha. Acabei de ver, vim para a apresentação, tem a cara do Emerson. Quem é Matheus Guilherme? Acabei de ver aqui. Eu abri aqui, apareceu a cara do Emerson fazendo um joias para mim. Eu falei, nossa, o que, que o Emerson tá fazendo aqui na minha... Falei, nossa, o que, que o Emerson tá fazendo aqui na minha aula? O que que tá acontecendo? Ah, entendi, é da aula de ontem. Falei, eu, hein? O que, que o Emerson tá fazendo aqui, fazendo um joia para mim? Ai, gente, são vocês. Não, pode deixar, não tem problema. É que eu que assustei. Eu fui fechar aqui para abrir o Paint. No que eu fechei, apareceu a cara do Emerson assim para mim. Eu falei, nossa, o Emerson tá aqui me fazendo um joia. Eu falei, será que o Emerson tá assistindo a minha aula? Ai, gente, só vocês mesmo. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vamos lá, então, ó. Quero mostrar um conceito. Pensem comigo numa coisa, tá? O que que vocês aprendem lá quando vocês estão na primeira série, lá, segunda série, quando a gente começa a aprender divisão? Vou montar aqui igualzinho a gente montava lá na segunda série, ó. Coloquei as minhas chaves, né? Ó, coloco o meu símbolo da multiplicação e aí vou montar aqui, né, a nossa conta. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, o 5, por exemplo, ó, vou escrever ele bem grande.
colocar ele aqui bem grande para vocês, ó, tipo 5. E aí eu vou pôr aqui que o 5 ele vai ser dividido por 2, tá bom, pessoal? Ó, 5 dividido por 2. Este vai ser a nossa continha, bem basiquinha. Vamos lá, meninos e meninas. Como que vocês fazem para fazer esta conta? Vocês sabem me dizer? Como que a gente faz essa conta? Vocês lembram? Lá que vocês aprenderam o conceito lá na segunda série. Qual foi o primeiro conceito que vocês aprenderam a respeito disso? Ah, eu estou dividindo um número ímpar, né? Na verdade, aqui qual que é o conceito básico que vocês aprenderam? Ah, o 5 não está na tabuada do 2, professora. Então, eu tenho que começar pelo número que está mais próximo. O número que está mais próximo é o 4. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Para 5, resta 1. Isso, exatamente. É isso mesmo. Quantas vezes o 2 cabe no 5? Isso mesmo. Esse conceito. Então, aqui que a gente faz, ó, 2 vezes 2, 4. Para 5 resta 1, certo? Meninos e meninas, o que a divisão exata faz, tá? Qual é o próximo passo que vocês fazem aqui? Né? Vocês colocam uma vírgula, vocês concordam comigo? Bota um zero aqui no 1 e continua a divisão. Não é assim que funciona? Ó, basicamente, quando a gente vai trabalhar aqui, vocês colocam aqui uma vírgula no 2, venho aqui, ó, coloco um zero, né? E aí, o que que eu faço? Continuo com a minha divisão. Aí eu vejo quantas vezes o 2 cabe dentro do 10, que no caso é 5, né? Então, vocês mostram aqui para ele que isso aqui tem um 5, ou seja, dá 2,5, né? E aí vai restar, neste caso, zero, né? Restou zero, acabou a divisão. Né? É o que a gente aprende. Ah, a divisão só acaba quando o resto é zero, né? Ó, é isso que vocês aprendem. Só que o que acontece, meninos e meninas? Isso aqui é o que a nossa divisão comum faz, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é o barra, a barra da mão esquerda. Quando eu falo a respeito da divisão exata, o que a divisão exata faz, professora? A divisão exata não faz esse cálculo. A divisão exata não coloca vírgula. Ela pega isso aqui, ó. Ó. Ela pega somente a parte inteira do quociente. Ó. Divisão exata. Extrai. Ó, a divisão exata extrai a parte inteira do quociente. Ou seja, quando eu faço uma divisão exata, ele não coloca a vírgula e continua a divisão, tá? Ele pega só a parte inteira do quociente. Então, ó, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu vir aqui no meu Spider. Tá, professora, beleza. Então, ó, ele trabalha só com a parte inteira do meu quociente. Tá. Como que eu faço para mostrar isso para ele? A divisão exata, meninos e meninas, ele é representado pelo barra, barra. Olha lá, barra, barra. Então, a divisão exata, quando eu uso barra, barra, ele mostra simplesmente a parte inteira do quociente. Ó, exibe somente a parte inteira do quociente. Olha lá. Essa é o resultado que ele vai gerar, tá? Somente a parte inteira. E o resto, professora, ele despreza, tá? Ele despreza o restante. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Eu já vou mostrar para vocês um exemplo prático. Mas deu para entender a ideia de como ele funciona? Deu. Então, ó, vamos lá. Olhem aqui. Mesma coisa, ó. Vou criar uma variável que eu chamo de num. Vou criar uma variável que eu chamo de a, ó, básico. Ela vem através do teclado. Eu peço para o usuário aqui, ó. Forneça um valor.
Dois pontos. O que eu faço? Ó, converto A é igual a float de A. Olha lá. Faço a mesma coisa. Crio uma variável que eu chamo B, ela vem através do teclado e fala assim para o meu usuário: forneça um segundo valor. Venho aqui, ó, e ponho que B é igual a float de B. Olha lá. E aí, olha o que eu vou escrever aqui, meninos e meninas. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de div exata, tá? E eu vou dizer que ela é igual a A barra B. E aí, ó, vou exibir na tela. Print. A parte inteira do quociente é, coloco uma vírgula e coloco aqui, ó, div exata. Olha lá. Vou mostrar aqui para vocês verem. Olha lá, meninos e meninas. Compilo e executo. Ó, forneço um valor. Vou dar para vocês o exemplo que a gente acabou de fazer no Paint. Ó, 5. Segundo valor, 2. Olha lá. A parte inteira do quociente é 2. Vocês estão vendo? Ele só exibe a parte inteira, meninos e meninas. Ele não exibe o restante. Só a parte inteira do quociente. Ó, olhem a diferença. Esse aqui é o que vocês tinham acabado de fazer. Lembra que nesse aqui ele exibia para vocês exatamente, tipo, 2,5. Agora aqui, ó, ele só exibe 2. Ó, vou até colocar aqui para vocês verem a comparação dos dois. Ó, div é igual a A barra B. Ó, e vou pôr, ó, print. Divisão normal. Vou pôr divisão real. 2 pontos. E vou por aqui o div para vocês verem. Olha lá, para vocês compararem os dois, ó. 5 e 2, olha lá. A parte inteira do quociente é 2, a parte, né, a divisão real é 2,5. Olhem lá, gente. Tudo bem, meninos e meninas? E aí? Deu para entender? Tudo tranquilo? Então lembrem sempre disso, gente, porque ó, o nome confunde vocês um pouco. Por que que confunde? Porque ele chama, são até bonitas de ver. Também gosto. Olha aqui. Tem uma coisa que confunde vocês, porque quando a gente lê assim o nome divisão exata, você pensa, ah, é o valor exato, né? Vai mostrar exatamente. E não é isso. Então tomem cuidado, tá bom? Ele fala que ela é exata porque ele só mostra a parte inteira. Tomem cuidado. Tudo bem, meninos e meninas? Ó, outro que é bem legal é a potenciação, tá? Essa é uma novidade do Python. Todas as outras linguagens só faz potenciação utilizando uma função. Python é uma das poucas linguagens que tem uma representação de um símbolo que é capaz de calcular uma potência. O que é uma potência, professora? É um número elevado a outro, certo? É quando eu levo um número a outro. Como que eu represento, ó, elevar um valor a outro. Professora, como que eu represento a potenciação? 2 asteriscos. Ó, prestem atenção. Um asterisco só multiplica. 2 asteriscos eleva. Assim, professora, então vamos lá, meninos e meninas. Eu vou fazer aqui, ó, o meu A, ó, vou colocar aqui, ó, pot, que é a minha potência, é o A elevado ao B. Olha lá, eu vou exibir na tela. Print. A elevado a, coloco uma vírgula, B, coloco uma vírgula, é igual, e coloco aqui o meu pote, para vocês verem, ó. Bem tranquilo. Opa, pus um ponto aqui sem querer. Olha lá. Ó, se eu compilo e executo, olha lá, ó. Que número que vocês querem ver a potência? Fala aí para mim. Ninguém quer escolher? 6 elevado ao quê, Gustavo? Ao quadrado. Show. Então, olha lá.
Olha o que ele exibiu para mim, ó. 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, a parte inteira do quociente é igual à divisão real. E aí, olha aqui, ó. 6 elevado ao quadrado é igual a 36, ó. Ele faz para mim qualquer potência, gente. Qualquer potência ele é capaz de fazer. Show? E aí, meninos e meninas, eu tenho um comentário que eu quero fazer com vocês, tá? Que é uma coisa, inclui a potência. Vamos lá. Ô, professora, deixa eu pensar numa coisa aqui com você. Me responde algo. E raiz quadrada? Que a raiz quadrada é uma coisa que a gente usa pra caramba, né? Não tem um símbolo especial para raiz quadrada? Vocês pensaram nisso? Então vamos lá. A raiz quadrada, a função que representa ela chama ST, né? Que é o quê? Né? O nosso STRQ, que é de square root. Na verdade, é STQR, né? Que é de square root, tá, meninos e meninas? Por quê? É uma função especial da biblioteca MEF que calcula a raiz quadrada. E aí vocês vão perguntar assim para mim: ah, professora, então aqui não tem um jeito de nós fazermos isso? Eu quero fazer um comentário aqui com vocês. Bem legal, tá, gente? Ó, só para vocês lembrarem, tá bom? Olhem aqui. Raiz quadrada, tá? É através. Deixa eu escrever aqui no comentário, porque raiz quadrada. Aí a gente pode colocar assim: através da biblioteca MEF, aí a gente põe função SQRT, né? Que é do square root, tá? Que é através dessa função. Que ele significa, ó, square root, que é a raiz quadrada mesmo, tá bom? Aí vocês vão falar assim, mas, professora, não tem nenhuma outra? Não tem nenhum outro jeito? Aí, meninos e meninas, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Tirar a raiz quadrada de um número, ó. Na verdade, tirar é feio, né, cara? Aplicar a raiz quadrada, aplicar a raiz quadrada em um valor é o mesmo que elevar este valor a meio. Putz, aplicar a raiz quadrada em um valor é a mesma coisa que elevar o valor a meio? É a mesma coisa. Elevar eu sei. Elevar eu sei, porque elevar é o quê? Potência. Eu sei fazer a potência de um número. Então eu consigo fazer isso, professora? Consigo. Olha aqui, gente, ó. Vou criar uma variável que eu vou chamar de x, tá? Ó, vou fazer tudo numa linha só para ver se vocês conseguem me acompanhar, ó. Trago aqui o input e escrevo assim, ó. Forneça um valor qualquer. Olha lá. Venho aqui e escrevo assim: x é igual a float de x. Meninos e, oh, meninos e meninas, olhem aqui uma coisa para mim, por favor, tá? Vocês estão vendo que eu escrevi assim: x é igual a input, forneça um valor qualquer, onde x é igual a float de x. Professora, o que eu posso fazer? Vocês estão vendo o x aqui, ó? Esse x mostra para o programa que eu estou falando desse cara aqui, né? Dessa linha aqui, da linha 8. A linha 9 mostra que eu me refiro à linha 8. Então, o que eu posso fazer? Gente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui e trabalhar da seguinte forma. Ao invés de fazer as duas linhas, ó, eu posso pegar essa daqui, ó, e escrever aqui dentro, ó, no lugar de x, eu coloco o nosso input. Olha lá. Ficou numa linha só. Vocês estão vendo? Professora, eu não entendi. Gente, isso aqui, eu só estou explicando para vocês o porquê que a gente pode fazer numa linha só. Quer continuar fazendo duas? Posso continuar. Tem algum problema? Nenhum. Mas eu estou explicando para vocês como que a gente pode fazer numa linha só. Eu escrevo x igual, abro o primeiro tipo da variável, abro parênteses. Dentro dela eu coloco o input, e aí eu abro parênteses e o que eu quero que seja exibido para o meu usuário. Professora, por que o input está dentro? Porque, gente, ele sempre lê de dentro para fora.
Então, primeiro ele solicita, depois ele converte. Primeiro ele solicita, depois ele converte. Por isso que o input fica dentro, tá? Ele lê de dentro para fora. Tudo bem? E aí? Aí, ó, olha aqui. Eu vou fazer a raiz do x. Raiz é igual, ó, a x elevado a meio. É que o meu look tá desligando aqui. A meio. Olha lá. E aí eu posso printar na tela. Print. A raiz quadrada de vírgula x, vírgula, é igual. Aí eu coloco aqui, ó, raiz. Olha lá, por exemplo. Compilo e executo. Ó, forneço um valor 25. Olha lá, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Compilo e executo de novo. Forneço um valor qualquer, ó, 31. Olha lá. A raiz quadrada de 31 é 5,66, 5,56776434. Olha lá. O que vocês acham? Ninguém vai me fazer nenhuma pergunta? Por exemplo, ó, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Eu estou esperando. Aí não vai dar, nós vamos precisar esperar. Olha aqui, gente, prestem atenção numa coisa. É só dividir por um terço. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, rapidão, tá? Elevar um terço. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. O que nós vamos fazer aqui? Que eu estou esperando vocês me perguntarem uma coisa que vocês não me perguntaram. Por que essa variável aqui, ó, ela não precisa ser convertida? Tanto a raiz, quanto a variável da soma, quanto a variável da divisão exata. Por que ela não precisa ser convertida, gente? Eu estou esperando vocês me perguntarem isso desde a hora que eu comecei e ninguém me perguntou ainda. Por que eu não converti ela? E olhem que aqui, ó, no explorador de variáveis, ela está como float. Por quê? Exatamente. É exatamente isso, Vitor. Exato. Porque olha aqui, gente, como ela surge de uma outra variável, ela já recebe o tipo daquela variável, tá? É por isso que eu não preciso converter. Automaticamente ela vai ter o mesmo tipo que a variável que originou ela, tá bom? É sempre isso. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, tá? Vamos lá. Por que ali no elevado eu coloquei o meio dentro do parênteses? Exatamente, isso mesmo. Eu quero usar isso aqui para fazer um comentário com vocês. Vamos lá, meninos e meninas. Ó, isso aqui é muito importante. Ó. Usem e abusem dos parênteses. Como assim, professora? Use e abuse dos parênteses. Meninos e meninas, prestem atenção numa coisa. Lembra lá em matemática, quando vocês vão escrever uma equação, o que vocês fazem? Vocês usam tanto parênteses, quanto as chaves, quanto os colchetes. Vocês lembram disso? Para mostrar a ordem da equação de vocês. Vocês lembram? Uso parênteses, as chaves e os colchetes para mostrar a ordem. Aqui, na programação, a gente só usa parênteses. Então, ó, uso parênteses para mostrar a ordem que a minha expressão deve ser realizada. Então, eu sempre uso parênteses para mostrar a ordem que eu quero que a expressão seja feita. Tá? Por quê, professora? Porque chaves e colchetes na programação indicam outra coisa, indicam uma variável composta.
indicam listas e dicionários, tá? Então, ele não entende. Então, eu uso o parênteses para mostrar a ordem da minha expressão. Por que eu disse para vocês usarem e abusarem dos parênteses? Para vocês colocarem parênteses em tudo. Porque se não tem parênteses, meninos e meninas, ele resolve pela ordem que ele tem, tá? Qual é a ordem? Vamos lá. A primeira coisa, ele sempre resolve o parênteses. Se não tem parênteses, professora, o que ele resolve? Ele resolve a potenciação, tá? Se não tem potenciação, o que ele resolve, professora? Ele resolve a multiplicação, ele resolve a divisão, ele resolve a divisão exata e o resto da divisão que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Agora, e se a gente não resolve o resto da... E se não tiver nenhum desses? Aí o que ele faz? Resolve a soma e a subtração. Então, meninos e meninas, olhem bem, ele tem uma ordem, tá? Então, olhem, prestem atenção. Por que eu escrevi isso aqui dessa maneira, pessoal? Porque eu queria que primeiro ele fizesse a divisão, para depois realizar a potência. Se eu tivesse escrito assim, ó, olha aqui, sem parênteses, o que ele ia fazer, professora? Ele ia fazer x elevado a 1 e o que desce ele ia dividir por 2. Ele ia fazer diferente. Olha lá, meninos e meninas. Ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, 25. Olha lá. Olha quanto que deu a raiz quadrada do 25. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então vocês precisam ter muito cuidado. Não, pode perguntar, Jean. Olha aqui, ó. Olha aqui, quando eu escrevo isso aqui com parênteses, ó, olha o que ele faz para mim. Ele faz primeiro 1 dividido por 2. O que dá, até meio, né? O que dá, ele eleva a x. Olha lá, para você ver. Olha aqui no meu compilador, ó. Coloco aqui 25, olha lá. A raiz quadrada de 25 é 5. Você tá vendo, ó? Agora, olha aqui. Se eu tiro parênteses, olha o que ele faz. Ele resolve nessa ordem que eu falei aqui para vocês. Qual é a ordem dele? A primeira coisa que ele faz é a potenciação. Então, ele faz x elevado a 1. E aí, depois, o que ele faz? Divide por 2. Ele não faz 1 dividido por 2 e aí eleva na potência. Olha lá, você pode perceber aqui, ó. Forneceu 25, olha o resultado que ele deu para mim, 12,5. Porque ele fez 25 elevado a 1, o que deu, ele dividiu por 2. Certo? É por isso que eu estou falando para vocês assim, gente, toda vez que nós vamos escrever uma equação, usem e abusem dos parênteses. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com resolução de problemas, e aí vocês vão ver isso, tá? Vocês vão ver todos esses problemas. Então, usem e abusem deles, tá bom? Eles são muito importantes, certo? Tudo bem? E aí, gente, ó, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Em vez de liberar vocês para o intervalo agora, eu vou terminar minha teoria aqui rapidão, e aí eu libero vocês para o intervalo e depois a gente volta para fazer exercício, tá bom, gente? Então eu vou terminar aqui e depois eu libero vocês para vocês tomarem uma água, para vocês esticarem as pernas aí, tá bom? Ó, vamos lá, meninos e meninas, e tá faltando um detalhe, né? Que detalhe que é esse, professora? O resto da divisão. Tá faltando o nosso último amigo aqui, que é o cara conhecido como o resto da divisão. Larissa, o que o resto da divisão faz? Ele exibe o resto da divisão de dois números inteiros. Então, ele vai exibir na tela o que resta da divisão de dois números inteiros. Ó, vamos parar, vamos pensar, tá? Vamos voltar lá naquele desenho do Paint que eu tinha feito para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou parar minha apresentação.
Vou apresentar aqui novamente meu Paint para você. Meu Paint. Vou apresentar aqui para vocês. Ó. Olhem lá, meninos e meninas. Olha a diferença, tá? O que o nosso operador resto da divisão vai trabalhar? Ele vai trabalhar, gente, com esse cara aqui. Ó, tá? Ele vem aqui, gente, para trabalhar com esse cara. Então, o que o operador resto da divisão faz, meninos e meninas? Ele calcula o resto da divisão de dois números. Então, é isso que ele vai exibir para mim, ó. Olha lá. Calcula o resto da divisão de dois números inteiros. É isso que ele faz, ó. Ele calcula o resto da divisão de dois números inteiros. Olhem lá. Então, o que o operador resto da divisão trabalha? Ele trabalha com este cara aqui, ó, tá? Com o que resta da divisão de dois valores. Então, pensem comigo numa coisa. O resto da divisão e a divisão exata, eles são parças, né? Eles caminham juntos ali. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Né? A divisão exata calcula a parte inteira do quociente e o resto da divisão calcula o quê? O que resta da divisão, né? O que resta dessa divisão. Então vamos lá. Meninos e meninas, prestem atenção. Qual é a única dificuldade que tem com relação a esse operador? Bora lá. Tudo bem o conceito? Vocês entenderam o conceito? Então, o operador resto da divisão é aquele que exibe o resto da divisão de dois números. Beleza. Só que, meninos e meninas, prestem atenção numa coisa. Ele é representado na programação pelo sinal de porcento. E é isso que eu tenho que pedir para vocês tomarem muito cuidado. Por quê? Vamos lá. O que vocês estão acostumados? Gente, vocês estão acostumados que o porcento, ele calcula o quê, meninos e meninas? Exato, a porcentagem, exatamente. Ele calcula a porcentagem, isso aí, Rafa. Só que aqui, gente, o símbolo do porcento, ele não calcula a porcentagem. O símbolo do porcento, ele exibe para mim o que resta da divisão de dois números. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Se eu escrever assim, ó, y é igual a 7% 2. E aí eu vou pedir para ele exibir na tela aqui para mim, ó. Y é igual. Olhem lá, todos vocês, parem e olhem aqui para o meu código, meninos e meninas. Gente, o que ele vai exibir? Qual que é o valor do Y? O que ele vai exibir na tela para mim? 1. Show. Porque o que ele faz? Ó, ele faz lá 7 dividido por 2. Quanto que dá 7 dividido por 2? Dá 3 e resta 1. O que o porcento faz? Ele pega o resto da divisão. Ele é o operador resto da divisão. Ou seja, qual é o valor que ele vai pegar? O 1, que é o que está restando. Olha lá, y é igual a 1. E aí, o que vocês acham? O operador resto da divisão é aquele que exibe o resto da divisão de dois números. Se eu escrever assim, gente, Z é igual, por exemplo, ó, a 4% 2. E pedir para ele printar na tela para mim o Z, ó. Z é igual. Meninos e meninas, qual vai ser o valor de Z? Isso mesmo, zero. Por quê? Quando eu faço 4 dividido por 2, o valor dá 2 e não tem resto. Olha lá. Olhem aqui, prestem atenção.
Eu sei que a primeira coisa que passa na cabeça de vocês é, tá bom, professora, mas aonde eu vou usar isso? Qual é a aplicação disso, né? Vocês concordam comigo? Que é uma dúvida que fica? E aí vocês vão perceber que quando a gente começar a trabalhar com condicional, nesse caso não. Por que que não precisa colocar float, Bia? Porque, ó, eu mesma estou atribuindo valores aqui para ele, você tá vendo? Ó? Eu atribuí dois valores inteiros, então o y vai ser um número inteiro. Tá vendo? Ó? Eu coloco aqui dois números inteiros, então o z vai ser um número inteiro. Isso tem bastante coisa. Vocês vão perceber que, na verdade, ele vai ser utilizado em muitas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Ó. Como que eu testo se um número é par ou se ele é ímpar? Vocês sabem me dizer? O que é um número par, gente? Vocês sabem definir para mim? Se eu chegasse para vocês aqui agora e falasse, galera, vamos fazer um programa que testa se um número é par ou ímpar. O que vocês iam fazer? Chorar. Brincadeira. Olha lá. Isso, show, Vinícius, isso mesmo. Isso. O número par é aquele número que, quando dividido por 2, tem resto zero. E o número ímpar é aquele número que, quando dividido por 2, tem resto um. Essa é a definição. Número par é todo número que, quando dividido por 2, tem resto zero. E o número ímpar é aquele número que, quando dividido por 2, tem resto um. Então, meninos e meninas, é algo que eu vou usar o que para analisar? O operador resto da divisão. Esse é só um exemplo na infinidade de coisas que a gente pode utilizar o resto da divisão. Tá bom? A gente pode usar ele para muita coisa, para várias análises que a gente vai fazer. Tudo bem? E aí, o que vocês acham? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá. Conversem comigo. Meninos e meninas, olhem aqui, tá indo muito rápido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, eu pergunto para vocês se tem dúvida, se tem pergunta. Como ninguém responde, eu continuo, tá? Como ninguém fala que está com dúvida, eu vou continuando. Por favor, se vocês estiverem com dúvida, né, parem, perguntem, questionem, tá bom? Perguntem de novo, perguntem mais uma vez, não fiquem com vergonha. Alguns alunos falaram assim para mim: professora, eu fico com dúvida, mas eu tenho medo de atrapalhar o andamento da aula. Não tenha medo, tá? Não tem, eu tô aqui para ensinar vocês, e o andamento da minha aula depende de vocês, tá? Então, ficou com dúvida? Pode perguntar, tá bom, gente? Pode perguntar quantas vezes vocês precisarem, tá certo? Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês agora, tá? Eu vou trabalhar com vocês a respeito de problemas matemáticos. Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para resolver um probleminha, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou liberar vocês para o intervalo, tá? Vou deixar vocês irem aí. Agora são 9h55, né? Vou dar 20 minutos para vocês, tá bom? Então, 10h15 a gente volta, tá bom? É para vocês tomarem uma água, irem no banheiro, e aí a gente volta para trabalhar com resolução de problemas. Eu quero passar uns exercícios para vocês poderem tirar a dúvida. Beleza? Combinado? 10h15, para voltar 10h15. Beleza, pessoal? Então, show. Então, bora lá. Vamos lá. Como vai funcionar a segunda parte da aula agora, pessoal? Agora nós vamos conversar a respeito da resolução de problemas, tá? Eu vou fazer aqui com vocês 2 problemas matemáticos, tá? Tranquilos. E depois eu vou postar para vocês uma listinha de exercícios que ela tem aí 5 problemas para vocês trabalharem, para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Eu vou começar fazendo um probleminha bem simples com vocês aqui, ó, que é para calcular a área de um terreno retangular, certo? Um probleminha bem simples para a gente fazer o cálculo da área de um terreno retangular. Lembrando que, quando eu falo de retângulo, eu sei que a área é igual à base vezes a altura, certo? Então, vamos lá, meninos e meninas, vamos pensar nisso aqui. Vou fazer um cabeçalhinho aqui bonitinho para ele, né? Vou colocar outro aqui falando cálculo da área de um terreno
retangular, certo? Vou colocar o print aqui, colocando novamente a minha linha, e vou colocar assim para ele, ó, outro print. Para isso, forneça algumas informações, tá? Venho aqui e começo pedindo para ele qual é o comprimento deste terreno, ó. Vou criar uma variável que eu chamo de comp, ela vem através do teclado, e eu pergunto assim para ele, ó, qual o comprimento deste terreno? Venho aqui, ó, e transformo a minha variável para um número real. Faço a mesma coisa com a largura. Vou criar uma variável que eu vou chamar de larg. Ela também vem através do teclado e eu pergunto qual a largura deste terreno. Olha aqui, meninos e meninas, para ficar legal, ó, vocês podem colocar aqui, ó, qual o comprimento desse terreno em metros, né? Para ficar bem bonitinho. Qual a largura deste terreno em metros? Faço a mesma coisa com a minha variável, converto ela para mostrar para o meu programa que se trata de uma variável real e não uma cadeia de caracteres. A partir deste momento, ó, eu posso fazer o cálculo da área. A área é o comprimento vezes a largura. E aí, eu posso imprimir na tela. A área deste terreno retangular é... E aí, ó, coloco qual é a minha área. E ainda, gente, eu posso até pôr 1 metro quadrado aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Olha lá. Qual o comprimento desse terreno, qual a largura. Faço que a área é o comprimento vezes largura, né, que nada mais é do que a nossa base vezes a altura, e exibo na tela qual é essa dimensão. Olha lá. Cálculo da área de um terreno retangular. Para isso, forneço algumas informações. Qual o comprimento desse terreno? Em metros. Eu vou dizer que ele tem 10 metros. Qual a largura deste terreno? Vou colocar que ele tem 7,5 metros. Olha lá. A área deste terreno retangular é 75 metros quadrados. Olha lá. E aí, o que vocês acham? Show. E aí, tranquilos? O que vocês pensam com relação à construção deste exemplo, meninos e meninas? Quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Ó, vamos lá. Se eu tirar a linha 18 daqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui, eu vou apagar e eu vou colocar ela aqui em cima. Olha lá. Coloquei ela lá na linha 6. Pessoal, tá certo o meu programa? Ótimo. Lucas falou que não funciona. Alguém sabe justificar para mim por que não funciona? Exatamente. Por quê, meninos e meninas? Vamos lá. Lembra que o nosso programa, ele sempre lê da menor para a maior linha. Vocês lembram disso? Ali na linha 6, existe alguma variável comp ou alguma variável larg? Não existe. Elas só existem aonde? A partir da linha 13, que é quando eu declaro a comp, e a partir da linha 16, que é quando eu declaro a larg. Ou seja, só pode existir este cálculo depois que as duas variáveis existem. Então, necessariamente, ela tem que vir depois que as duas variáveis existem. Tudo bem? Necessariamente, elas têm que estarem logo após a declaração da variável. E, meninos e meninas, eu quero fazer com vocês mais um antes de passar os exercícios para vocês. Tudo bem? Posso ir para o próximo? Deu para entender aqui? Dúvidas, perguntas? Vou postar igual eu acabei de postar para vocês, tá? Vou postar. Eu agora postei para vocês todos os exemplos que eu fiz. Vou postar esses aqui também, tá bom? Vamos lá.
Vou fazer o próximo aqui para vocês, ó, para vocês verem. Tá? Vou limpar meu console e vou remover variáveis. Meninos e meninas, ó, vamos lá. Se eu chegasse... Claro que eu vou, sem problemas. Se eu chegasse aqui para vocês agora e falasse assim, meninos e meninas, eu quero resolver isso aqui com vocês, ó. Y, Y é igual a x ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. E aí, ó, tudo isso aqui dividido por 3. Olhem lá, pessoal. Olha qual é a expressão que eu quero calcular. Y é igual a x ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Então, olha lá, o que eu tenho que fornecer aqui, ó? Pensem comigo numa coisa. Todos vocês parem e prestem atenção. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Muito importante. Com relação, eu sei que vocês vão tentando fazer os exercícios junto comigo, né? Eu sei que a grande parte de vocês tenta fazer isso, né? O que eu quero pedir para vocês? Primeiro, se isso for uma coisa que vocês desejam, é fazer os exercícios, o que eu faço? Então, prestem atenção enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou explicando, e aí depois eu deixo um tempinho para vocês copiarem. Pode ser? Que aí eu acho melhor, tá? Eu deixo um tempinho para vocês copiarem. Vocês prestam atenção e aí depois eu deixo uns minutinhos quando eu termino para vocês copiarem, tá bom? Bem? Ó, vamos lá. Olhem aqui para esse nosso exercício. Nós temos aqui a variável y, a variável x, a variável a e a variável b. Eu tenho 4 variáveis. E o que eu sei, pessoal? Que para descobrir y, para calcular y, eu preciso de valores para x, para A e B. Vocês concordam comigo? São os 3 valores que nós precisamos. O valor de x, de A e de B. Neste caso, meninos e meninas, os valores de x, de A e B serão fornecidos pelo usuário. Então, vamos lá. Por que eu faço isso, pessoal? Quero a ajuda de vocês, tá? Eu quero que vocês parem, eu quero que vocês olhem, eu quero que vocês me ajudem, tá bom? O que eu faço aqui? Por onde eu começo? Ótimo, então vamos lá. Eu vou começar fazendo assim, ó, coletando os dados. Eu vou botar só um cabeçalho aqui, só para o cara saber o que faz. Lembrem, pessoal, que o usuário nunca sabe o que está passando na sua cabeça, né? Então, eu vou botar aqui, assim, iremos calcular a expressão abaixo. Ó. Olhem lá. Todos vocês parem e olhem aqui para mim. Isso aqui que eu acabei de fazer, tem algum problema? O que vocês acham? Eu posso colocar minha expressão ali onde eu coloquei? O que vocês acham? Olhem bem. Por que você acha que não, Lu? Se você quiser, claro, falar. Pode. Por quê? Olhem aqui, gente, prestem atenção. Vocês estão vendo que eu escrevi a minha expressão dentro de um print? Onde dentro desse print eu coloquei ela dentro da aspas. Então lembra, o que ele vai fazer, gente? Ele só vai copiar e colar. Ó, olha lá, é só um cabeçalhinho, ó. Iremos calcular a expressão abaixo, ó, exibiu a expressão para mim. Vocês estão vendo?
simples. Agora eu vou fazer o que o Vitor tinha me pedido. Colocaria aqui assim, ó. Eu coloco assim, na verdade, viu, Vitor? Eu tenho mania de escrever assim para ele, ó, sem nada. O cara tem que se virar quando ele vai escrever. Eu coloco assim, normalmente. E como a gente está começando hoje, eu coloquei para vocês com asterisco. Ó, vamos lá. Aí eu vou colocar aqui para ele, ó. Para isso, forneça algumas informações. 2 pontos. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar a variável que eu chamo de x, ela vai vir através do teclado e eu falo assim para o meu usuário, ó, forneça o valor de x. Venho aqui e faço que x é igual a float de x. Faço, meninos e meninas, a mesma coisa para A, ó. Input, abro parênteses, forneça o valor de A. Venho aqui e ponho que A é igual a float de A. E faço a mesma coisa para o B, ó. B é igual a um input, abro parênteses, abro aspas e escrevo, forneço o valor de B. Venho aqui, ó, e ponho que B é igual a float de B. Olha lá. Fiz tudo que eu precisava. Criei minhas 3 variáveis, né? Que são as variáveis que o usuário vai fornecer o valor. Agora, ladies and gentlemen, o que nós vamos fazer? Me digam, por favor. Qual seria o próximo passo feito por vocês, neste caso? O que vocês fariam, meninos e meninas? Ótimo, é exatamente isso, Rafa. A partir do momento que eu tenho o valor de X, eu tenho o valor de A e que eu tenho o valor de B, o que eu posso fazer? Eu posso escrever a minha expressão. Então, vamos lá. Y é igual, abro parênteses. Meninos e meninas, prestem atenção numa coisa que é importante. O Python, ele traz uma facilidade para a sua vida. O momento em que você coloca um parênteses, ele já fecha para vocês, tá? Então, prestem atenção que isso ajuda muito. Como eu disse para vocês, vamos usar e abusar dos parênteses. O que eu vou escrever aqui dentro? Ó? X elevado ao quadrado. Aí, ó, meninos e meninas, mais. Vou abrir outro parênteses e coloco o quê, ó? 2 vezes A vezes B. Eu vou colocar um parênteses aqui, ó, fora disso tudo, pessoal, ó. Por quê, professora? Porque eu também tenho que fazer tudo isso, ó, dividido por 3. Olha lá. Olhem bem, analisem, vejam o que vocês acham. Veja se ela vai realmente resolver na ordem que eu desejo. Veja se vocês mudariam alguma coisa. Veja se vocês concordam comigo. Analisem bem, olhem bem para a expressão de vocês. Olha aqui, Jean, por que ele não está solto? Olha isso, ó. Porque esse aqui, ó, tá vendo? Tá dentro do parênteses. Esse aqui tá dentro do outro parênteses. Essa soma tá onde? Aqui, ó, dentro desse parênteses externo. Então, o que ele faz? Ó, ele faz essa potência, aí ele faz essa multiplicação, o que der, ele soma. E aí, o resultado dessa soma, que é isso aqui, ó, ele divide por 3. Lembra, foi o que eu falei para vocês. Ele sempre resolve do parênteses mais interno para o parênteses mais externo. Essa que é a ideia. Tudo bem? Aí, olhem aqui, gente. Eu vou pedir para ele exibir na tela. Print. Ó, y é igual, coloco uma vírgula e coloco o y. Olha lá. Vou compilar e executar. Olha lá. Para vocês verem, ó. Iremos calcular a expressão abaixo. Y é igual a x² mais 2a dividido por 3. Para isso, forneça algumas informações. Eu vou falar que o x vale 2, o a vai valer 1 e o b vai valer 3. Aí, olha lá.
O valor de y é 3,333333. Olhem aqui, ladies and gentlemen, antes de eu dar um tempinho para vocês copiarem, eu quero dar mais um toque para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele coloca um monte de casas depois da vírgula? E aí vocês perguntaram assim, professora, e se eu não quiser colocar esse monte de casas depois da vírgula? Se eu quiser colocar só algumas casas depois da vírgula, eu consigo fazer isso? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, tá, meninos e meninas? É só um comentário, eu não vou cobrar isso de vocês, tá bom? É só uma dica, ó. Y é igual a round, ó. Aí eu coloco da variável y, e aqui eu coloco a vírgula, ó, eu coloco quantas casas depois eu quero que exiba. Ó, vou pôr 3. Só para vocês terem uma ideia, ó. Então, nesse caso, ele vai exibir, ó, 3 casas depois da vírgula. O comando round, ó, vou até anotar aqui para vocês, ó, limita o número de casas após a vírgula. Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, tá, meninos e meninas? Eu só estou mostrando para vocês como uma curiosidade, caso vocês queiram usar. Olha lá, ó. Vou fornecer os mesmos valores, ó. 2, 1 e 3. Olha lá como ficou o nosso Y agora, ó. Ele só exibe, ó, 3 casas depois da vírgula. Vocês estão vendo? Só uma dica para vocês, tá? Quem quiser usar, show. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Tudo bem? E aí, pessoal? Vamos lá. Dúvidas, perguntas, como vocês estão com relação a isso? Tranquilo? Tudo bem? Então, ó, eu vou dar 2 minutos para vocês copiarem o exercício. Pode ser? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem nenhuma dúvida, gente? Pode falar, Douglas. Não, esse 35 aqui, ó. É esse que você está perguntando para mim? É só para exibir isso aqui, Douglas, ó. Sabe essa linhazinha que eu gosto de colocar para separar? É isso que ele faz, ó. Ele exibe o sinal de igual 35 vezes. É isso. É só uma firulinha que eu faço no cabeçalho de vocês, tá? Não tem problema nenhum. Tudo bem? Se vocês não colocarem, não vai fazer diferença nenhuma no programa de vocês, tá? É só para enfeitar. Float é quando a gente está trabalhando com números reais. É isso. Quando eu uso float, Jean, eu estou mostrando para o meu programa que se trata de um número real, tá bom? O que são números reais mesmo, professora? São aqueles números que têm algarismos significativos depois da vírgula. É isso. Mais alguém? Mais alguma? Pessoal, não tenham vergonha de perguntar, tá? Perguntem, por favor. Às vezes não quer digitar, liga o microfone e pergunta, tá? Olha, quero falar uma coisa para vocês que é muito importante. Eu sei que vocês estão passando por um momento muito atípico aí, né? Que são as aulas remotas, né? Eu sei que a internet, ao mesmo tempo que ela dificulta, ela traz uma facilidade muito grande, né? Mas pensem sempre na seguinte coisa, pessoal. Isso aqui, né? Não só essa disciplina, mas como todas as outras que vocês fizeram semestre passado e estão fazendo este semestre, faz parte da formação de vocês, tá? Se empenhem, se esforcem. Tudo que vocês aprendem faz diferença na qualidade do profissional que vocês vão ser. Isso aqui é uma base para tudo que vocês vão aprender. Então, não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam que isso aqui é um tijolo que vocês estão construindo no futuro profissional de vocês, tá bom? Isso vai fazer muita diferença no profissional que vocês vão ser. Não se esqueçam disso, tá? É uma tijolada, exatamente, exatamente.
Vocês não podem esquecer, meninos e meninas, que a quantidade de engenheiros que são lançadas no mercado por ano é exorbitante, é muito grande. O que vai diferenciar vocês de um outro engenheiro qualquer? A formação de vocês, o que vocês sabem. O conhecimento de vocês é o que diferencia vocês. Tá? Então, aproveitem a aula, suguem os professores, perguntem mesmo, tá? Tirem dúvida. Eu sei que é complicado, mas não deita na cama e fica simplesmente escutando o professor falar, ou não fica deitado também, deixa o computador ligado e vaza para assistir um Netflix, tá? Aproveitem, questionem, assistam, participem, tá? Eu sei que problemas acontecem, interferências acontecem na aula de vocês, tá? Mas não aproveitem esse momento para dar um relaxo, não, porque tudo isso aqui vai fazer diferença para vocês depois, tá bom? Isso não é um sermão, tá, gente? É só um conselho. Eu sei que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas é bacana porque isso que vocês não aprendem aqui por bem, vocês vão ter que aprender depois sozinhos na marra. Então, aproveitem todos os professores estão aqui para ensinar vocês. Beleza? Terminaram de copiar, gente? Todo mundo? Ah, o que eu escrevi? Aqui? Esse aqui, Denis. Pode copiar. Eu vou até fazer assim, ó. Fica melhor para vocês, ó. E aí dá para vocês enxergarem o programa inteiro, ó. Isso. Posso copiar sem problema. Eu acho que ele nem vai, viu, gente? Eu acho que ele não vai tudo, viu? Ó, ele não vai. Ele não exibe tudo para vocês. Mas eu posso colocar assim, ó. Deixa se ele mandou. Olha lá. Aí vou pegar o resto aqui para você. Sabe, na verdade, né, alguns alunos até falaram isso para mim naquela pesquisinha lá que eu apliquei para vocês. Ah, professora, você... Ah, professora, né, não dá tempo de copiar. E sabe o que que é, gente? Sabe por que que eu não me preocupo, na verdade? Porque depois eu posto esse exercício para vocês. Eu me preocupo com vocês entenderem. É por isso que eu não me preocupo tanto com vocês copiarem. Depois eu posto tudo para vocês. Mas eu sei que vocês gostam, então vocês me desculpem, tá? Eu vou deixar mais tempo para vocês copiarem. Bem? Bom, vamos lá? Vou minimizar aqui agora e vou falar com vocês sobre uma coisa. Agora, meninos e meninas, eu vou postar para vocês 5 exercícios para vocês trabalharem. Eu vou postar para vocês lá no Classroom. Presta atenção como que vai funcionar. Eu vou postar para vocês um PDF, tá, com os exercícios. O que que eu quero que vocês façam para mim? Prestem muita atenção. Eu quero que vocês criem lá nessa atividade um documento. E aí vocês vão colando para mim a resolução lá dos exercícios. Por quê? Porque qualquer dúvida que vocês tiverem, o que que eu quero que vocês façam? Vocês vêm aqui e falam, professora, estou com dúvida em tal exercício. Eu vou lá, entro no documento de vocês, vejo a dúvida e comento, respondo e vou auxiliando vocês. Então, ó, eu vou criar para vocês ali o exercício e vocês vão, né, postando para mim lá os exercícios de vocês. Quando tem dúvida, vem aqui e fala, professora, olha o meu 2. Eu vou lá, olho e comento para vocês. Tudo bem? Gente, eu também vou aproveitar agora e vou postar a pergunta da chamada, tá? Vou deixar ela aí 10 minutos aberta. Aproveitam e respondam para minha chamada, tá bom?